Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Eu vi uma propaganda esses dias, era uma propaganda de escola, que a frase condutora, que a frase condutora da propaganda era: se o olho brilha, muda tudo. E aí fiquei prestando atenção, a propaganda de escola, e os alunos estão lá, né, fazendo atividades, é muito interessante e repete várias vezes isso: se o olho brilha, muda tudo. O que isso quer dizer? Quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, com propósito, por mais difícil que seja o momento, que sejam as dificuldades, o olho brilha. E se o olho brilha, isso contagia os outros, isso nos dá ânimo. E aí eu fiquei avaliando que hoje eu acompanho uma equipe que faz abordagem de rua, né, de ceias. E é muito interessante que é uma equipe muito grande, que é o pessoal que faz a abordagem do noturno, né, principalmente, e a maioria deles são 100 funcionários, né? Eu ainda não conheço todos, não saí com todos, não acompanhei, mas os que eu pude perceber, os que eu pude acompanhar, a maioria absoluta deles gosta do que faz, tem prazer, e a gente percebe isso na atenção com o usuário, na animação, até na hora que está saindo da base para fazer os atendimentos, quando eles falam do serviço, dos usuários. E isso faz toda a diferença, muda tudo, né? O olho brilha e muda tudo, faz toda a diferença no atendimento. Então é muito importante que a gente saiba qual é o nosso lugar, aonde a gente se dá bem. Eu, por exemplo, já trabalhei com crianças, com adolescentes, com adultos, né? Eu sei que com criança eu trabalho bem, as crianças normalmente gostam de mim, tem uma interação boa, mas não é aquilo que me faz feliz. Adoro acompanhar a criança, brincar, mas no dia a dia, no contato direto, não é necessariamente a minha praia. Eu faço bem, porque está dentro, né, do meu perfil, do meu escopo de atendimento, mas não é a coisa que eu mais gosto. Eu gosto mais de adolescentes e de adultos. Eu tenho mais disposição, disponibilidade, eu me sinto mais em casa. Com criança, eu fico prestando atenção no meu jeito para não me infantilizar demais ou não falar duro demais, né, com a criança e amedrontar, porque já é a minha postura. Com os adolescentes e os adultos, eu já consigo ficar mais à vontade. Já consigo ser mais natural e aí meu olho brilha. Na questão da assistência, eu já trabalhei em loja de confecção atacadista há muito tempo, eu já trabalhei em fábrica, né? Mas o que eu gosto mesmo é dessa área social, de trabalhar com pessoas. É onde o meu olho brilha, é onde eu me sinto à vontade. E meu olho brilha mais ainda quando eu estou falando do meu serviço, quando eu estou contando as minhas histórias, quando eu percebo que eu estou contagiando outra pessoa, quando eu estou esclarecendo dúvidas, né, sobre coisas que eu já vivenciei, experiências que eu já tive, isso me dá gás, me dá ânimo, me dá mais vontade. Meu olho brilha e muda a disposição. Eu posso estar com dor de cabeça, eu posso estar num dia tão bom, esses dias eu tenho tido um pouco de dor de dente, né? E aí isso atrapalha. Mas quando eu começo a falar do meu trabalho, desenvolver o meu trabalho, isso me renova. Me fascina, me dá vontade de procurar mais. Aí eu acho que vale a pena todas as reuniões, que são muitas, que a gente tem que participar, todos os documentos que eu tenho que ler, todas as coisas que eu tenho que acompanhar, isso não pesa. Então, para a gente pensar, quando o olho brilha, muda tudo, é pensar no propósito. Qual que é o nosso propósito de vida? Tem pessoas que gostam de crianças, mas não querem ter filhos, porque o filho é um compromisso para a vida inteira, principalmente quando são crianças e dependentes, precisam ser acompanhadas. E aí, por opção, não é que a pessoa não goste de criança, gosta, brinca, se dedica, mas por um tempo, não quer aquilo o tempo todo como compromisso. E aí faz opção. E algumas pessoas falam, não, como você não vai ter filho? A gente não é obrigado a ter.
Se isso não faz o nosso olho brilhar, se não é um desejo, uma vontade grande, né, é melhor repensar. Na profissão, a mesma coisa. Quando a gente está numa atividade que a gente não está se sentindo valorizado, que a gente percebe que não está se dedicando como deveria, porque não gosto muito daquilo, sempre vai ter, em qualquer área que a gente for trabalhar, alguma coisa que a gente não gosta, isso sim. Mas se as coisas que a gente gosta são em volume maior, nos dão mais prazer, a gente suporta as coisas que a gente não gosta, porque o olho está brilhando. E aí a perspectiva muda. O que eu não gosto, mas faz parte. Então eu vou fazer também e não vai tirar o meu prazer, não vai tirar o meu ânimo, não vai tirar a minha energia para fazer as coisas que eu gosto e que fazem o meu olho brilhar. É muito comum hoje a gente pensar que deveria saber inglês, por exemplo, deveria saber uma outra língua. Até hoje, pode ser que amanhã eu mude, mas até hoje aprender uma outra língua não fez o meu olho brilhar. Não é uma coisa assim que eu almejo, que eu desejo, né, que eu tenho forças para fazer. Eu até já tentei, já comecei, mas ainda não fez o meu olho brilhar. Ainda não me despertou este propósito, este desejo, né, este anseio de aprender. E aí eu não consigo me dedicar. Quando se trata de documentos relacionados à assistência social, sejam portarias, sejam decretos, sejam estudos, né? Quando se trata de materiais relacionados ao comportamento humano, aquisição de conhecimento, as teorias das necessidades, eu gosto. Isso faz com que eu tenha vontade de ver, de ler, de assistir, de pensar, de debater, e aí meu olho brilha, e aí muda a disposição. Então é isso, quando o olho brilha, muda tudo, é nesse sentido de que a gente deve ter muito claro aquilo que a gente quer. Tem gente que é apaixonada por carro. Quando vê um carro diferente na rua ou um carro antigo, o olho brilha. A postura muda, o interesse muda, mesmo que ela não vá adquirir aquele carro, mas tem uma admiração. Alguns é o futebol, né? Que para eu, por exemplo, que não sou muito chegada, não gosto, é tudo igual, né? Um monte de gente correndo atrás da bola para um lado, para o outro, se entra lá no gol, né? Nas traves, na rede, é gol, se não, mas eu não vejo muita diferença, né? Futebol, outros corrida de carro, outros lutas de boxe. Então, para quem gosta, o olho brilha e a pessoa se dedica. Para quem não gosta, não faz diferença, chega a ser chato, enfadonho. Então é importante que a gente faça essa reflexão com a gente mesmo, né? O que nos move, nos dá propósito, faz com que o olho brilhe e a disposição mude. E no atendimento dos usuários, no contato com as nossas equipes, no nosso dia a dia, é importante que a gente perceba o que faz o olho brilhar. Eu costumo dizer sempre da memória afetiva e de que tudo depende no que você acredita. É isso, é esse estado de atenção para descobrir o que é importante para aquela pessoa, o que faz sentido, o que dá sentido para a vida dela, o que dá energia, né? E em que ela acredita. Porque se ela não acredita no horóscopo, por exemplo, não adianta eu ficar falando de horóscopo com ela, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, o olho não brilha. Então a postura também não muda, né? Se ela acredita em anjos, e eu for falar em anjos, ou em gnomos, ou em bruxas, ou em Deus, vai fazer sentido. E quando faz sentido, o olho brilha. E quando faz sentido e o olho brilha, o estado de atenção muda e as coisas começam a fazer mais sentido ainda. Cria empatia, cria proximidade e gera uma facilidade para fazer os acordos, as conversas, os combinados, o plano de trabalho, o plano de vida juntos. Então pensar, quando o olho brilha, muda tudo, é pensar
na autorreflexão do que é importante para mim, com o que meu olho brilha e vai me dar energia para mudar. E se meu olho não brilha, né, o quanto de peso aquilo está trazendo para mim. E principalmente lidando com pessoas, se preocupar com o que faz sentido para a vida da pessoa, com o que dá significado. A gente explica muitas coisas no dia a dia, às vezes a gente nem acredita muito em horóscopo, mas é muito comum a gente começar a falar de outra pessoa e dizer assim, mas é de Gêmeos. Faz diferença? Não faz? Depende, não sei. Depende do que você acredita, depende no que eu acredito. Então, ter propósito, pensar a respeito, fazer a autoavaliação é muito importante para nos dar direcionamento de vida, para nos dar energia, para nos dar motivação. E no atendimento com outro, a gente precisa estar atento para isso. De repente, a gente tem dentro da equipe, nessa equipe de CEAS, por exemplo, que eu acompanho, deve ter pessoas que estão ali porque precisam trabalhar, porque foi o trabalho que apareceu, por causa do salário, até faz bem aquele trabalho porque ela faz o que é mandado, então ela faz direitinho, mas o olho não brilha. E aí vale a pena conversar, tá? Hoje você está fazendo isso, enquanto está fazendo isso, faça o melhor possível, né? Eu também digo isso sempre. Você está ali naquele lugar, tem pessoas que precisam de você, faça o melhor possível enquanto você busca uma outra coisa. Mas aí vamos pensar, você vai estudar? O que você quer para frente? Você quer continuar nessa área? Você quer aprofundar? Você quer sair dessa área? Dentro dessa área, você quer fazer o quê? Né? Tem uma funcionária, uma DM que está sendo transferida de serviço e a pergunta ontem de uma das colegas foi, você vai fazer faculdade do quê? Porque ela está saindo do serviço, né, da área da assistência para outro serviço da área da assistência. E aí ela falou assim, eu pensava... Eu não me lembro a carreira que ela falou, uma coisa à parte, mas acho que eu vou acabar fazendo serviço social. Né? Então, para ela, está fazendo sentido. O olho está brilhando por algum motivo e está dando um propósito de vida. Então, isso vale para os funcionários, isso vale para os usuários do serviço. Eu também costumo dizer que às vezes a gente acolhe um usuário, a gente acompanha, a gente atende, a gente está com ele, e por mais que se fale, que você fale com ele, não caiu a ficha, não despertou desejo, porque você não conseguiu atingir aquilo que faz o olho brilhar, você não conseguiu acessar a memória afetiva, você não conseguiu dar sentido para que tenha um propósito de vida e a coisa não muda. E aí, de repente, ele vai para outro serviço e lá alguém fala alguma coisa que, poxa, né? Ideia brilhante. É igual em casa também, né? A gente fala, a gente conversa em casa, entre a gente, as pessoas do nosso convívio, da nossa família, e não fez diferença. Aí vem alguém de fora e fala aquela mesma coisa que você já falou a vida inteira, e aí a outra pessoa, nossa, que ideia brilhante. Aí você diz, mas peraí, eu falei isso várias vezes, você não ouviu? Porque a maneira de falar não fez o olho brilhar e não fez mudar, não fez sentido. Às vezes a gente também ouve e está com a cabeça em outras coisas, ou você está ouvindo agora, mas já está projetando lá na frente e aí não funcionou. Aí vem outro e fala de outro jeito, peraí, né? Parece uma ideia brilhante, mas não é, foi só uma forma diferente. E quem lida com pessoas precisa estar muito atento para estas formas diferentes. Pode ser que a maneira que você tenha falado não deu sentido. Se você mudar a maneira de falar, pode ser que faça mais sentido. Isso faz parte das pessoas. Cada um tem um jeito de falar e um jeito de entender diferente do outro. Não necessariamente a gente está entendendo exatamente aquilo que a pessoa está falando. Ela está falando e ela está entendendo do jeito dela. E você está ouvindo e está entendendo do seu jeito. Então, técnicas de comunicação, entender como é que as pessoas funcionam, como é que o cérebro funciona, tudo isso nos ajuda a dar sentido, a fazer com que o olho do outro brilhe e a postura mude, a perspectiva mude, as possibilidades mudem. Então, pense nisso. Eu espero que você encontre coisas, atividades, pessoas que façam o seu olho brilhar de forma positiva e que isso mude, te dê ânimo, motivação para continuar na caminhada. E além de fazer isto com você,
que você tenha a possibilidade de fazer isso com as outras pessoas, né? De fazer brilhar, de dar alegria, energia, ideias, coisas boas, para que o sentido da vida mude. E como a gente anseia um mundo melhor, mais compartilhado, mais solidário, que este muda tudo seja possibilidades maiores da gente acabar com as exclusões, com as vulnerabilidades, com as diferenças entre as pessoas. Então, para você, que o seu olho brilhe e que mude tudo. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até breve!